Olá, pessoal. Meu nome é Felipe Koleski. Eu estou muito feliz de participar com vocês da primeira edição do Congresso Nacional Online de Cirurgia. E o que nós vamos conversar hoje é sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Eu sou cirurgião do aparelho digestivo, trabalho em Blumenau há quase 30 anos. Nos últimos 20 anos eu venho me dedicando quase que exclusivamente à cirurgia bariátrica e metabólica. Tenho aí em torno de 4.000 cirurgias bariátricas já feitas. Sou membro titular da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e participo da atual direção nacional da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica. De acordo com as regras da Anvisa, obrigado a informar os seguintes esse, mas que não tem relação com a apresentação que eu vou falar para vocês. Nos últimos 18 meses, a gente vem ouvindo falar aí sobre a pandemia, vem ouvindo falar e vem vivendo a pandemia. Só que há muito mais tempo existe uma pandemia silenciosa que assola também todo mundo, que é da obesidade. Por incrível que pareça, o número de pessoas obesas nos últimos anos já ultrapassou o número de pessoas desnutridas. A obesidade vem em crescente e vem sendo encarada como uma doença. Com a Covid-19, nós vimos isso. A incidência da Covid-19 grave nos pacientes obesos era muito maior. Existem inúmeros relatos de que em várias UTIs a maior comorbidade nos pacientes portadores de Covid-19 era a obesidade grave. A obesidade vem aumentando em todo o mundo. O número de obesos no país aumentou 67,8% entre 2006 e 2018. Quase um pouco mais da metade da população brasileira está com excesso de peso. O custo que a obesidade representa ao Brasil chega a 2,4%. A cirurgia bariátrica cresceu quase 85% entre 2011 e 2018. Mas, infelizmente, nós operamos só 0,5% a 1,5% das pessoas elegíveis para a cirurgia bariátrica no Brasil. Qual é o objetivo dessa aula? O objetivo é, como me passaram, se trata de um congresso que participarão acadêmicos dos mais diversos períodos da faculdade, e o que vocês querem, devem, precisam saber sobre cirurgia bariátrica e metabólica. Nós temos que lembrar que ser obeso não é defeito, e ser magro não é qualidade, e ser magro não é sinal de felicidade. A obesidade é uma doença crônica, incurável e recidivante, e multifatorial. E esses fatores precisam ser trabalhados de forma integrada no pré-operatório para garantir resultados eficazes no decorrer da vida do paciente. Por esse motivo, é fundamental a investigação profunda do paciente antes do procedimento, ponderando as mudanças associadas à cirurgia e a capacidade do paciente aderir a elas no pós-cirúrgico. Como eu falei anteriormente, a obesidade é uma doença multifatorial, que leva a pessoa a se tornar obesa. Questão genética, metabólica, comportamental, alimentar, hormonal, medicamentosa, emocional. Então, a somatória desses fatores que faz com que a pessoa se torne obesa. E como que a obesidade afeta o nosso organismo? Eu posso dizer que a obesidade afeta quase todos os órgãos e sistemas do organismo. Os mais graves, aumenta a incidência de diabetes tipo 2, hipertensão arterial sistêmica, acidente vascular cerebral, apneia do sono, esteatose hepática, aumenta a incidência de diversos tipos de câncer, como câncer de mama, câncer de útero, câncer de próstata, câncer do esôfago, do estômago, do intestino, aumenta a incidência de infertilidade, aumenta a incidência de depressão, aumenta a incidência de problemas osteoarticulares, do quadril, coluna, tornozelo, membros inferiores, afeta o sistema tegmentar, causando dermatites, e causa distúrbios psicossociais, comportamento e alteração da personalidade. Além de alterar o sistema digestivo, causando dificuldades esofágicas e aumentando a incidência das hérnias. Como nós classificamos, como nós sabemos se uma pessoa está obesa ou não?
O método mais utilizado, não o mais fiel, é o índice de massa corporal. É aquela fórmula que todos conhecem, que é o peso dividido pela altura ao quadrado. Esse resultado vai dar massa corporal da pessoa. Através desse índice, nós classificamos em que grau está essa massa corporal. Até 18,5 é abaixo do peso. 18,6 a 24,9, eu diria que é peso adequado. 25 a 29,9 sobrepeso, 30 a 34,9 obesidade grave grau 1, 35 a 39,9 obesidade grave grau 2, mais de 40 obesidade grave grau 3, e aqueles pacientes com IMC acima de 50 são os que nós chamamos de super. Quais são os tratamentos para a obesidade? A obesidade é uma doença grave e deve ser tratada com respeito. Não é só fechar a boca e fazer atividade física que vai resolver o problema da obesidade. Não existe solução fácil para problemas complexos. Então, através de dieta, orientados por nutricionistas e nutrólogos, e não por influenciadores sociais, atividade física orientada por profissional de educação física, medicamentos prescritos por nutrólogos, clínicos ou endocrinologistas, balão intragástrico ou gastroplastia endoscópica, que mais tarde eu vou comentar para vocês qual a indicação, e, por fim, quando nada funcionou, a cirurgia bariátrica. E o que significa cirurgia bariátrica? Esse nome. O nome vem do grego, baros, peso, e atrum, tratar. É aquela cirurgia que trata o excesso de peso. E por que metabólica? Se verificou que as alterações anatômicas produzidas pela cirurgia hormonal, a cirurgia bariátrica, ocasionavam mudanças hormonais, melhorando a dislipidemia, melhorando a diabetes, e a partir daí, então, se passou também a chamar de cirurgia metabólica. Aqui eu vou falar um conceito que é um pouco complexo de entender, mas eu vou tentar explicar claramente para vocês. Toda cirurgia bariátrica é uma cirurgia metabólica. O paciente vai perder peso e vai melhorar o metabolismo. Por isso chama-se cirurgia bariátrica metabólica. Mas nem toda cirurgia bariátrica, nem toda cirurgia metabólica é bariátrica. A cirurgia pode ser feita de uma forma que o paciente não tenha uma grande perda de peso e tenha algumas alterações hormonais que melhorem as doenças metabólicas. A cirurgia bariátrica não é uma coisa nova, é uma cirurgia que já vem sendo feita há mais de 60 anos. O primeiro cirurgião a fazer a cirurgia bariátrica foi o Wiener, de Ucrânia, nos Estados Unidos, que fez um bypass jejum ileal. O que ele fez? Ele pegou o primeiro segmento do jejum e anastomosou o ilho, fazendo com que a comida passasse do jejum para o ilho terminal, deixando uma alça expulsa, fazendo uma área de desabsorção. Essa cirurgia se mostrou ineficaz, com riscos grandes, e parou de ser utilizada, mas ficou para a história como a primeira cirurgia bariátrica realizada na história. Como tudo no mundo, qualquer verdade passa por 3 estágios. Primeiro é ridicularizada, segundo é violentamente combatida, e terceiro é aceita como óbvio e evidente, como diz Arthur Schopenhauer. E aconteceu isso com a cirurgia bariátrica. Nos últimos anos, no começo, quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica, a cirurgia bariátrica era vista de uma forma meio pejorativa. Nos últimos anos, a ciência mostrando que a cirurgia é realmente eficaz, ela é aceita como o melhor tratamento para a obesidade grave. Então, a cirurgia bariátrica metabólica reúne técnicas com respaldo científico comprovado, destinadas ao tratamento da obesidade grave e das doenças associadas ao excesso de peso e agravadas por ela, que são as comorbidades. O conceito de cirurgia metabólica foi incorporado há cerca de 20 anos pela importância de estudos científicos demonstrando que os órgãos envolvidos na cirurgia, o intestino principalmente, produziam substâncias hormonais e que a cirurgia alterava a produção dessas substâncias de uma maneira benéfica ao paciente, tanto na perda de peso quanto no controle de doenças endocrinológicas, como diabetes, dislipidemia, hiperuricemia, esteatose hepática e hipertensão arterial. No Brasil, são realizadas cerca de 105 a 110 mil cirurgias por ano. O número de cirurgias aumentou 46% de 2012 a 2017, 5,6% a mais que 2016,
E mesmo no Sistema Único de Saúde, essa cirurgia já cresceu 215% em 2008 e 2017. No sul do Brasil e São Paulo são os estados que mais operam cirurgia bariátrica no Sistema Único de Saúde em todo o Brasil. O crescimento médio anual da cirurgia bariátrica é da ordem de 13,5%, e o Brasil é o segundo maior volume de cirurgia bariátrica no mundo, perdendo somente para os Estados Unidos. Qual é o objetivo do tratamento cirúrgico da obesidade grave? O primeiro objetivo é fazer com que a pessoa obtenha uma perda de peso significativa, tirando o paciente do grupo de risco no qual ele se encontra. Então, nós nunca devemos prometer meta em relação ao peso do paciente. Nós devemos ofertar ao paciente que a cirurgia vai fazer com que ele saia do IMC de risco e ele vai chegar ao IMC mais dentro do normal possível. Então, a cirurgia não é estética, é terapêutica. Não pode fazer com que o paciente vá atrás de meta. A meta da cirurgia bariátrica é saúde, não somente perda de peso. Então, o primeiro objetivo é ter uma perda de peso significativa, tirando o paciente do grupo de risco no qual ele se encontra. Segundo, a manutenção do peso perdido. Terceiro, a resolução das comorbidades. O que são comorbidades? São doenças agravadas por obesidade, hipertensão arterial, diabetes tipo 2, apneia do sono, esteatose hepática, osteoartropatias, refluxo gastroesofágico, infertilidade, são as mais frequentes. Melhorar a qualidade de vida e a expectativa de vida do paciente. Comprovado que o paciente pós-cirurgia bariátrica melhor e tem uma expectativa de vida maior do que aqueles pacientes obesos. E, como consequência dessas outras melhorias, o paciente acaba tendo um ganho na autoestima. Primeiro, quem pode ser submetido à cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica tem regras específicas. Essas regras são bem claras, nós não podemos banalizar a cirurgia. Existem algumas divergências entre o Conselho Federal de Medicina, a Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e Metabólica e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. Mas, de modo rotineiro, para os planos de saúde, nós seguimos as orientações da Agência Nacional de Saúde Suplementar. E quais são essas indicações? Pacientes entre 18 e 65 anos de idade. Nós estamos autorizados a operar pacientes acima de 16 anos, desde que autorizado pelo endócrino pediatra, pesando bem o risco-benefício. Assim como também está autorizada a cirurgia acima de pacientes de 65 anos de idade, desde que o risco compense. O paciente deve ser portador de obesidade há pelo menos 5 anos, ele tem que ter uma comprovação de falha em tratamento clínico prévio por nutrólogo, clínico ou endócrino. O paciente ele deve ter o IMC entre 35 e 40, associado a comorbidades, com aquelas doenças que eu já citei anteriormente, ou o paciente com IMC maior que 40, mesmo que sem comorbidades. Agora, em abril deste ano, a OMS determinou uma nova regra, que os pacientes com IMC acima de 50, eles não precisam comprovar tratamento prévio, pela gravidade da patologia. E tão importante quanto operar é a gente saber quem não deve ser operado. Aqueles pacientes que fazem uso abusivo de álcool ou drogas ilícitas, a cirurgia está contraindicada. Quadro de transtorno psiquiátrico não controlado, esquizofrenia, transtorno bipolar grave, depressão grave, a cirurgia está contraindicada. Limitação intelectual significativa em pacientes sem estrutura familiar. Doença cardiopulmonar que contraindica a anestesia. E tem uma outra contraindicação, que é aquele paciente que não quer ser operado. A cirurgia bariátrica tem que ser feita por escolha do paciente, não por imposição do médico, da família. O paciente tem que optar por realizar a cirurgia bariátrica, não fazer a cirurgia porque mandaram ele fazer, disseram que ele é obrigado a fazer a cirurgia. Não. O paciente que não quer operar, o direito dele deve ser respeitado. A Sociedade Americana de Cirurgia Bariátrica ela fez um trabalho muito interessante com pacientes obesos, querendo saber por que eles não operavam, por que eles não faziam a cirurgia. E 51% dessas pessoas disseram que não faziam a cirurgia por medo das complicações da cirurgia. 32% porque acham que não precisavam fazer, 24% porque têm medo de morrer durante a cirurgia, e 7% acham que a cirurgia não funciona. Então, ela perguntou para aqueles pacientes que fizeram a cirurgia por que eles fizeram a cirurgia.
94% pelos ganhos em relação à saúde, 89% para perder um grande volume de peso, 85% para melhorar a mobilidade e 30% para melhorar o diabetes. Quando eu comecei a fazer cirurgia bariátrica em 2001, a mortalidade da cirurgia bariátrica era 3%, era 3 em cada 100. Hoje a cirurgia bariátrica é uma cirurgia extremamente segura. A mortalidade dela é de 0,2% a 0,3%. É 2 ou 3 pacientes a cada 1.000 pacientes. É uma cirurgia segura, quase como uma colecistectomia, uma cirurgia de recurso. Não existe cirurgia sem risco, mas a gente pode considerar hoje que a cirurgia bariátrica tem um risco muito baixo e o risco da pessoa permanecer obesa é muito maior do que o risco da cirurgia bariátrica. Uma coisa interessante que também eu gostaria de discutir com vocês é que o IMC não deveria ser o único parâmetro de indicação da cirurgia. Por quê? Porque o IMC não prevê o risco metabólico individual de cada paciente. Então, nós vemos aqui 3 lutadores de MMA e o time de rugby da Nova Zelândia. Certamente, todas essas pessoas aqui têm IMC acima de 40, sem comorbidades. Eles não têm indicação de cirurgia bariátrica. Em compensação, nós temos um outro paciente, em IMC de 31, tem diabetes mellitus tipo 2, hemoglobina glicada de 8,8 e uso de insulina, antidiabético, hipertenso e dislipidemia. Quem precisa ou merece ser tratado? Quem merecia cirurgia bariátrica? Então, essa paciente com IMC de 31 associada a comorbidades. Então, certamente, no futuro, nós não vamos considerar somente o IMC como fator de indicação de cirurgia, e sim doenças associadas e alguns outros fatores determinantes para indicar a cirurgia bariátrica. E onde que nós devemos realizar a cirurgia bariátrica? A cirurgia bariátrica ela não pode ser realizada em qualquer local. A cirurgia bariátrica ela tem que ser realizada em hospitais adaptados para atendimento de pacientes obesos graves, em cama, maca, banheiro, UTI, tomógrafo, material cirurgia adequado e assistencial adequada, ou acostumada a tratar esse tipo de paciente. Tem que ter um serviço capacitado e treinado nesse procedimento, que deve ser composto por uma equipe multidisciplinar. Envolve clínico, cirurgião bariátrico, cirurgião plástico, endocrinologista, fisioterapeuta, profissional de enfermagem, nutrição, fonoaudiólogo. Precisa da equipe multidisciplinar completa. A cirurgia bariátrica feita em local inadequado e sem equipe multidisciplinar não está indicada de forma correta e não deve ser realizada. A cirurgia bariátrica deve ser realizada somente por profissionais qualificados, com equipe multidisciplinar completa e ambiente adequado para a realização desse tipo de cirurgia. Então, o meu pré-operatório desse tipo de cirurgia, o paciente, após comprovar o tratamento prévio, ele vai fazer os exames laboratoriais, avaliação cardiológica, avaliação pneumológica, exploração do abdômen superior, estrutura digestiva alta, consulta com um endocrinologista, consulta com um nutricionista e avaliação psicológica, que se compõe de 3 consultas, sendo que uma delas, obrigatoriamente, um familiar deve comparecer, é uma ciência da cirurgia. Transoperatória, anestesia geral. A cirurgia hoje é feita, na imensa maioria das vezes, por videolaparoscopia, ou seja, de forma minimamente invasiva, leva em torno de 90 a 120 minutos. A UTI é necessária em casos extremamente selecionados, em pacientes com IMC acima de 60, portadores da apneia grave, cardiopatia grave e diabetes mais grave. O pós-operatório mudou muito nos últimos anos, com a introdução da cirurgia videolaparoscópica de rotina. Os pacientes começam a ter realimentação precoce a partir de 6 horas do procedimento e ficam internados entre 36 e 48 horas após a cirurgia, eles já vão para casa. Retorno das atividades habituais em 15 dias. Nós estimulamos os pacientes a partir de 14 dias a fazer caminhadas e a partir de 30 dias a praticar atividade física. A Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica, ela compila os dados de inúmeros países que fornecem dados sobre cirurgia bariátrica e metabólica para nós termos uma ideia de como está a situação da obesidade e da cirurgia bariátrica no mundo. Então, o que esse manual da IFSO, que é a Federação Internacional de Cirurgia Bariátrica e Metabólica, mostra? E 77% dos pacientes de cirurgia bariátrica são mulheres. Tá?
Existe uma discrepância na Bélgica, que 43% são mulheres, em Guadalupe, onde 93% são mulheres. A idade média desses pacientes é de 43 anos de idade e o índice de massa corporal médio é de 44,3%. Outra situação bastante interessante são as doenças associadas à obesidade. 23% dos pacientes obesos que utilizam cirurgia apresentavam diabetes tipo 2, 41% apresentavam hipertensão, 16% dos pacientes tomavam medicação para depressão, 12% dos pacientes tomavam analgésico anti-inflamatório para dores musculares, 18% tinha apneia do sono e 25% tinha ácido uriárico. Então, como é feita a cirurgia? O estômago é um reservatório que cabe entre 800 e 1.400 ml. E o paciente sempre busca a cirurgia. O que o paciente pensa em relação à cirurgia? Quer fazer uma cirurgia, ele quer comer o que quer, o quanto quer e o quando quiser. Essa cirurgia não existe. Seria um transplante de cérebro e nós não podemos oferecer isso daí. A cirurgia compreende diversos tipos de procedimentos operatórios com base na redução da capacidade gástrica, com derivação ou não para o intestino delgado, consequentemente diminuindo a capacidade de ingestão, armazenamento e absorção dos alimentos, levando à perda de peso de forma rápida e persistente. Então, o que a cirurgia faz? A cirurgia faz com que o paciente tenha uma saciedade mais precoce, o paciente tenha menos fome e a comida passe mais rápido para o intestino delgado, causando uma área de desabsorção. É reconhecida uma forma mais efetiva de tratar a obesidade grave a longo prazo. Os procedimentos eles podem ser didaticamente divididos em dois grupos. Aqueles sem desvio intestinal, que atuam basicamente reduzindo a capacidade do estômago, induzindo a saciedade precoce, reduzindo a fome e acelerando o esvaziamento gástrico. O exemplo clássico dessa cirurgia é a gastrectomia vertical, o sleeve gastric. Ou com desvio intestinal, que associam a redução do estômago a algum tipo de bypass, seja proximal ou distal, seja mais para frente no jejum, com uma exclusão maior de jejum ou com uma exclusão menor de jejum. E o mecanismo dessa é o mesmo, associado a uma área de desabsorção. Então, qual é o mecanismo funcional dessas cirurgias? Primeiro, ela causa uma restrição, causa uma saciedade mais precoce. Segundo, vai ter uma inibição da grelina. A grelina é produzida no fundo gástrico e com a expulsão do fundo gástrico na cirurgia, acaba tendo uma redução da produção da grelina e o paciente vai ter menos fome. Vai ter uma estimulação hormonal das incretinas do GLP-1, vai reduzir a resistência periférica à insulina e o paciente também vai ter um benefício metabólico em relação a isso. Também vai ter um aumento da produção de EPI suídos, vai ter uma alteração na microbiota intestinal, também vai ter uma alteração dos ácidos biliares, causando uma perda de peso e a manutenção dessa perda de peso ao longo dos anos. Então, aqui o exemplo das cirurgias mais feitas que é a gastrectomia vertical, em que se resseca aí 90% do paute gástrico, passado uma sonda, mais ou menos entre 12, para ter ideia, assim, em torno do tamanho de um pouco maior que um polegar, e sobre essa sonda é recortado todo o estômago, sendo essa parte do estômago retirada através de umas incisões. E aqui o bypass YU, que é criado um novo paute gástrico, e feito um desvio de 70 a 100 centímetros de delgado, e aqui mais 70 a 100 centímetros de delgado. O alimento vem do estômago, passa para o jejum, tem uma exclusão do gordura. Não existe uma cirurgia perfeita. Se existisse uma cirurgia perfeita, não teriam dois ou mais tipos de cirurgia. Existem inúmeros tipos de cirurgia, sendo que essas são as cirurgias mais executadas aí em relação ao mundo, ao todo mundo. Essa estimativa de como está a situação da cirurgia nos Estados Unidos, onde a gente tem um controle mais claro do número de cirurgias. E o que a gente vê através desses dados? Em 2011, a gastrectomia vertical era feita em 17% dos pacientes, o bypass no de rum em 36% dos pacientes. Com o tempo, o número de gastrectomia vertical foi subindo, chegando hoje a quase 60% a 80% das cirurgias feitas no mundo,
e o bypass ímpsil de rua 17% a 20%. Todos os dados a gente deve analisar com muito cuidado. E a gente tem que ver aqui também que aumentou o número de cirurgia revisional, de 6%, aumentou para 15%. O porquê? Será que esse aumento da quantidade de gastrectomia vertical, os IVS, está levando ao aumento da recidiva da obesidade, aumento do refluxo gastroesofágico, ocasionando maior aumento da cirurgia revisional? Isso, nos próximos anos, aí terão mostrado para nós o que está acontecendo. Mas hoje, no mundo, a cirurgia mais feita é a gastrectomia vertical, de 60% a 80% das cirurgias feitas no mundo, sendo a segunda cirurgia mais executada, o bypass ímpsil de rua. No Brasil, 65% é bypass, 35% é gastrectomia vertical. Isso através de dados não oficiais da Sociedade Brasileira de Cirurgia Bariátrica e dos principais fornecedores de material para cirurgia. E aí entra a questão que eu gostaria de conversar com vocês também. Vocês devem ter ouvido falar sobre o balão intragástrico, sobre a gastroplastia endoscópica. E o que são esses procedimentos? São procedimentos menos invasivos, que têm um menor risco, e estão indicados para aqueles pacientes que não têm IMC de indicação cirúrgica, ou aqueles pacientes que, mesmo com IMC de indicação cirúrgica, eles têm medo da cirurgia. Qual é o princípio que leva, ao que levou ao aumento da incidência desse? Primeiro, o avanço da endoscopia digestiva, sendo que a endoscopia digestiva brasileira, eu poderia dizer que é a melhor do mundo, é a mais avançada do mundo. Então, nós temos que comparar, por exemplo, com uma cirurgia ortopédica. A pessoa tem um problema de joelho, ela não vai lá e não coloca uma prótese de cara. Ela vai lá e faz uma videoartroscopia. A pessoa tem um problema vascular, cardiológico, ele não faz uma ponte de safena de cara, ele não faz uma revascularização. Ele vai lá e faz uma angioplastia. Com obesidade é a mesma coisa. Então, se o paciente teve uma falha no tratamento medicamentoso, no tratamento com exercício, no tratamento com a dieta, não tem IMC para operar ou não quer operar, ele pode ser submetido a procedimento endoscópico, colocação de balão intragástrico e a gastroplastia endoscópica, são procedimentos feitos em ambulatorial, com menor risco, que acaba tendo uma perda de peso boa e sendo eficiente para o grupo de pacientes. Naqueles pacientes que teriam indicação de cirurgia, fazem o procedimento endoscópico, esse procedimento endoscópico falha, esses pacientes acabam tendo a certeza que realmente aquilo que eles precisam, eles acabam indo para a cirurgia bariátrica com um convencimento maior, uma certeza maior que esse tratamento. Essa é uma frase extremamente importante, dita pelo Dr. Mason, um dos precursores da cirurgia bariátrica nos Estados Unidos. Nós precisamos de procedimentos bariátricos que não causem tanta morbidade e que não precisem de tanto acompanhamento quanto os atuais. Então, cada vez mais, a gente tem que ser menos invasivo, causando menos dano ao paciente, causando benefício em relação à qualidade do paciente. E como escolher a técnica mais adequada? A medicina é uma ciência de verdades transitórias. Antigamente, o bypass era a cirurgia mais feita no mundo. Hoje, a gastrectomia vertical e o IVS é a cirurgia mais feita no mundo. E como que nós escolhemos a técnica mais adequada? De acordo com o quadro clínico do paciente e de acordo com os exames do paciente. Aquele paciente metabólico que apresenta diabetes, vai se beneficiar mais do bypass. E aquele paciente que é mais paciente que tem basicamente perder peso, ele tem uma boa resolução com a gastrectomia vertical. O que é contraindicação para a gastrectomia vertical? Pacientes com esôfago de Barrett, eles não podem ser submetidos à gastrectomia vertical, porque pode aumentar a incidência de refluxo. Os pacientes portadores de hérnias de hiato maior que 3 centímetros, está contraindicada a gastrectomia vertical. Então, como é escolhida a técnica cirúrgica, de acordo com os exames do paciente, a conversa médico-paciente é escolher a técnica mais adequada. Então, a mesma frase dita de dois modos diferentes, Heráclito já disse isso 200 anos antes de Cristo, nada é permanente, excesso a mudança, e o Calvin também, que todos conhecem, dizendo a mesma frase de outra forma.
Hoje, a gastrectomia vertical é a cirurgia mais feita no mundo. Eu não sei daqui a 5 anos qual será a cirurgia mais feita no mundo. Ou não sei se será a cirurgia realmente o tratamento mais efetivo para a obesidade grave como é atualmente. Mas eu posso dizer para vocês que hoje, no dia 2 de agosto de 2021, o tratamento mais efetivo para a cirurgia da obesidade grave é a cirurgia bariátrica, seja ela gastrectomia vertical ou bypass endoscópico. Infelizmente, em medicina e no amor, não existe nem o nunca, nem o sempre. E eu recomendaria para vocês a leitura de 2 livros. Esse livro é de um cirurgião de Harvard, chama Atul Gawande, e ele fala sobre complicações, dilemas de um cirurgião diante de uma ciência imperfeita. E esse outro livro é do Dr. Júlio Sanderson, um cirurgião carioca, faleceu em 1980, foi o precursor das residências médicas no Brasil, e ele fala que toda a morte é notícia e a cura é anônima. Toda a desgraça, ela sempre repercute de forma muito maior os benefícios da cirurgia bariátrica. No começo, sempre se falava muito mal da cirurgia bariátrica porque acabava tendo intercorrência de forma maior. Hoje em dia, a cirurgia, como eu falei, é um procedimento bastante simples. E o Dr. Júlio Sanderson tem uma frase extremamente verdadeira, que é o nosso dia a dia. Todas as cirurgias despertam na alma do cirurgião 4 grandes gigantes que desfilam como se fosse um carrossel: as sequelas, as complicações, a recidiva e a morte. Então, nós, como cirurgiões, convivemos diariamente com isso daí, com a complicação, com a sequela, com a recidiva e com a morte. E o que preocupa a gente numa cirurgia bariátrica? Sangramento. Uma situação extremamente rara hoje com a cirurgia laparoscópica. Trombose. Também é uma situação extremamente rara, porque o paciente toma anticoagulante, usa meia, elásticos, uma bomba de compressão pneumática. Com isso, reduz muito o risco de trombose venosa profunda e, consequentemente, de embolia pulmonar. A complicação mais temida são as fístulas ou deiscências, que acontecem em 0,6% a 1,4% dos procedimentos. O que são fístulas ou deiscências? Toda cirurgia bariátrica ela é feita com a utilização de grampeador, que a gente chama de esteira. São grampos de titânio, são biocompatíveis, não enferrujam, não precisa trocar, não dá problema em porta de banco, aeroporto, em ressonância magnética. São 3 carreirinhas de grampo de cada lado e no meio passa uma faquinha que corta e separa os dois. Durante a cicatrização, por problemas relacionados à vascularização do tecido ou relacionados à própria cicatrização do paciente, um desses grampinhos acaba afrouxando e acaba extravasando secreção digestiva para dentro da cavidade abdominal. Então, isso é fibrodescência, isso é a causa de múltiplas reoperações, e a maioria dos óbitos em cirurgia bariátrica decorre desse tipo de complicação. Aumenta assustadoramente os custos, a mortalidade dos pacientes que apresentam fibrodescência é de cerca de 20% a 30%, sendo que a mortalidade da cirurgia sem intercorrência, como eu falei para vocês, é da ordem de 0,3%, mortalidade baixa. A fistulodescência, ela não acontece de uma hora para outra. Então, nós sempre temos que orientar os pacientes que nos primeiros 10 dias, eles têm que estar muito ligados em relação aos sinais que o organismo dá para eles. A natureza dá sinais que alguma coisa está errada quando vai acontecer a fistulodescência. Quais são esses sinais? No pós-operatório da cirurgia bariátrica, o paciente vai para casa recebendo analgésicos comuns, como paracetamol, dipirona. Se ele tem dor que não melhora com analgésico comum, é sinal que alguma coisa não está certa. Frequência cardíaca acima de 110, mesmo em paciente assintomático, tem alguma coisa que não está certa. Temperatura maior que 37,8, não é normal. Falta de ar, não é normal. Vômito não frequente, não é normal. Então, todos os pacientes devem ser orientados para que, tendo algum desses sintomas nos primeiros 10 dias, deve procurar a equipe médica para investigar a possibilidade de uma fístula. Quando diagnosticado precocemente, o tratamento da fístula é menos complexo e a chance de sucesso é muito maior. As complicações tardias da cirurgia bariátrica. Como eu falei para vocês lá no começo,
infelizmente, a obesidade é uma doença recidiva. Nós podemos ter recidiva da obesidade aí de cerca de 30% em 5 a 10 anos. Por que a obesidade é recidiva? Por questões genéticas e, na imensa maioria das vezes, os pacientes comem errado. Alimentos altamente calóricos na forma líquida e pastosa, sorvete, chocolate, leite condensado e cerveja. Outra complicação que acontece é o DAMP, que é uma hipoglicemia reativa. O paciente fica em jejum por muito tempo, come um alimento altamente calórico, um carboidrato de alta absorção. Isso vai fazer com que ele tenha um aumento rápido da glicemia, existe uma descarga de insulina, ele vai ter a sensação de sudorese, mal-estar, taquicardia e desmaio. O DAMP é descrito como uma sensação de morte imediata. É uma complicação da cirurgia, que pode ser evitada através da orientação nutricional adequada. As compulsões. Esse é outro ponto bastante questionado. Existe um grupo que diz que no pós-operatório tardio o paciente troca a compulsão por comida por outro tipo de compulsão, seja por bebida, por sexo, por jogo, por compra. E um grupo que também diz que esses pacientes eram compulsivos antes da cirurgia, só passam agora a não comer e a beber de forma adequada ou extravasar isso de outra forma adequada. E as deficiências das vitaminas do complexo B, vitamina C, vitamina D, vitamina K, vitamina E, cálcio, ferro, zinco, magnésio. E uma outra situação que eu não diria que é complicação, mas que é efeito colateral da cirurgia, existe uma incidência de polilitíase de 15 a 37% nos primeiros 2 anos após a cirurgia. Por que isso acontece? Qualquer paciente que tem uma perda de peso muito rápida, seja por via cirúrgica ou por via clínica, uma alteração na composição da bile aumenta a incidência de colesterol na bile, essa bile se torna litogênica, formando barro biliar e, por consequência, aumentando a incidência do cálculo biliar. Então, toda cirurgia bariátrica necessita de suplementação. Então, isso é fato concreto. Existe cirurgia bariátrica que precisa menos suplementação, como a gastrectomia vertical ou sleeve, e existe cirurgia bariátrica que existe mais suplementação, como o bypass, como o vaginal switch, como o SADs, que são cirurgias mais desabsorvidas. As vitaminas do complexo B devem ser repostas em todos os pacientes, ferro nas mulheres de idade fértil, com alteração menstrual, cálcio, vitamina A, vitamina C, vitamina D, vitamina K, nos pacientes que têm desvio intestinal, zinco, magnésio e selênio também. E a gente sempre tem que lembrar que o paciente pós-bariátrico, ele deve priorizar a ingestão de proteína. Ele deve ter orientação nutricional adequada para sempre priorizar a ingestão de proteínas, que vai dar saciedade mais precoce e ter uma suplementação proteica adequada. Uma outra coisa extremamente importante para vocês, quando estão no pronto-socorro e atendem um paciente que foi submetido à cirurgia bariátrica, aqueles pacientes no pós-operatório precoce, que vêm ao pronto-socorro com dor, nós sempre temos que lembrar da hipótese de sangramento, de trombose, de fístula, de tromboembolia pulmonar e de pneumonia. Em pós-operatório tardio, 2, 3, 5, 10, 15, 20 anos, as complicações são diferentes de acordo com a técnica cirúrgica. Então, aqueles pacientes com bypass, com dor abdominal no flanco esquerdo, obrigatoriamente, eles devem ser submetidos a uma tomografia abdominal. Existe a possibilidade de uma hernia interna. O diagnóstico precoce desse tipo de patologia acaba resultando num benefício maior para o paciente. Por quê? A hernia interna diagnosticada tardiamente vai causar uma área de esquema intestinal, com necessidade de ressecção de grandes segmentos do intestino delgado. E pacientes com dor no hipocôndrio direito, pós-operatório de cirurgia bariátrica, sempre lembrar, como eu falei para vocês, de policistite calculosa. Para finalizar, é extremamente importante que a obesidade não termina na mesa da cirurgia. A cirurgia bariátrica é o primeiro passo de um tratamento contínuo. A manutenção da perda de peso depende do comprometimento do paciente ao longo dos anos, da realização da atividade física, da manutenção do tratamento disciplinar, do seguimento com a psicóloga, com o nutricionista, da atividade física para ganhar massa muscular. E o paciente pós-cirurgia bariátrica não tem algo. É um paciente que tem um acompanhamento médico contínuo. Esse último slide
foi apresentado em congresso, talvez ele seja um tanto rude, mas é a verdade dita por um dos maiores cirurgiões bariátricos aí da história do Brasil. Então, ele apresentou o que ele aprendeu em 30 anos de cirurgia bariátrica. As lições aprendidas através da história. As operações menos radicais são as que duram menos. As operações mais agressivas são as que duram mais. O sistema nervoso central sempre consegue uma forma de burlar a operação. Os resultados têm que compensar as sequelas pós-operatórias. Os benefícios sempre têm que compensar os riscos da cirurgia. Nada é definitivo em cirurgia bariátrica, como em toda a medicina. As novas técnicas esquecem os maus resultados das cirurgias mais antigas. Nós estamos tratando um transtorno do humor com cirurgia de estilo. A cirurgia bariátrica passará para a história com soluções clínicas. Tudo já foi feito antes, é só procurar na literatura mesmo. Eu escrevi um livro relatando aí 20 histórias de pacientes que eu atendi nesses mais de 20 anos de cirurgia bariátrica, chamado Histórias de Peso. Não é um livro sobre cirurgia bariátrica, é um livro de história de pacientes de luta contra a obesidade. Tem paciente que operou, que não operou, que não conseguiu operar. E, para quem tiver interesse, esse é um livro, por eu ser o escritor, que eu acho bastante interessante, que mostra a luta contra uma doença tão grave e desgastante quanto a obesidade. E, finalizando com a frase de Hipócrates: a vida é curta, a arte é longa, a oportunidade é fugaz, a experiência enganosa e o julgamento difícil. Muito obrigado.